Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Matheus e hoje estaremos falando sobre o capítulo 11 do livro de Daniel. Mas, por esse ser um assunto bem extenso e complexo, nós o havíamos dividido em 4 partes, mas vimos que não seria o suficiente e o dividimos em 5 partes. Esta será a terceira parte, falando sobre Roma pagã. Mas, como já é de nosso costume, vamos orar? Aqueles que quiserem me acompanhar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, gratos te somos por tudo, por tantos cuidados que tens para com cada um de nós, e também pela redenção que é em nosso Salvador. Por favor, Senhor, nos perdoa, seja comigo nessa hora, e também com todos aqueles que estarão assistindo este vídeo. Nos concede entendimento sobre esse assunto, te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom, dando continuidade ao nosso estudo sobre o capítulo 11 do livro de Daniel, vimos no verso 14 a introdução de um novo poder. Gabriel narra os eventos ligados à história da Grécia, que trouxeram o império até o momento em que a divisão do sul estava nas mãos de uma criança, Ptolomeu Epifânio. Desde quando 2 homens, Felipe da Macedônia e Antíoco da Síria, apesar dos ciúmes um do outro, estavam dispostos a unir suas forças a fim de dominar o Egito. Do ponto de vista político, a fraqueza do general prevaleceu no poderoso império de Alexandre. Sem perceber os detalhes, o anjo da profecia fala da primeira aparição do quarto reino, uma vez que entra em contato com as divisões do terceiro reino, a Grécia. Este quarto reino é assim introduzido. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e também os roubadores do teu povo se exaltarão para estabelecer a visão, porém, eles cairão. Uma vez que cada palavra é registrada pelo próprio Deus, há um significado na introdução do que estava prestes a se tornar o mais poderoso reino da terra, e ao mesmo tempo, o maior inimigo que o povo de Deus deveria enfrentar. Daniel já tinha visto este reino antes. Na visão do 7º capítulo, Roma é representada por um animal terrível demais para receber um nome de nossa fauna. Suas características eram devorar, despedaçar e quebrar. E durante uma parte da história, proferiria palavras contra o Altíssimo, perseguiria os santos de Deus e cuidaria até de mudar os tempos e as leis. Tão perturbado ficou o profeta ao contemplar isso em sua primeira visão, que pediu uma explicação adicional sobre este quarto reino. Na visão seguinte, o quarto reino foi novamente mostrado sob o símbolo de um chifre pequeno, que surgiu a partir de uma das divisões do reino de Alexandre. Nessa visão, Roma não foi apresentada de forma mais branda do que na visão anterior. Era como um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras, tendo grande poder, um poder superior ao do ser humano. Seria um governo de intrigas e segredos, e suas práticas mais cruéis seriam aplicadas contra o povo escolhido de Deus, e também contra o próprio Cristo, o príncipe dos príncipes. Segundo Gabriel, estes roubadores do teu povo iriam se exaltar contra o príncipe da aliança, a fim de estabelecer a visão, ou seja, para cumprir a descrição que acabou de fazer. Juntando todas essas descrições, podemos ver que Roma, o quarto reino, sucessora da Grécia, seria reconhecida pela política incisiva que manteve. Cada nação na cadeia profética tinha alguma característica forte, e sua história é registrada como uma lição para o mundo, assim como em seus dias serviu de lição para as hostes expectantes de outros mundos. Babilônia foi um exemplo do poder de Satanás para estabelecer uma religião que falsificava a adoração celestial. O resultado foi a forma mais vil de idolatria, a fornicação, que fez dela a personificação de toda a vileza, segundo os escritores da Bíblia. A Medo-Persa era um tipo de despotismo oriental, a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Este era um provérbio entre as nações, mas foi com os reis dessa nação que Gabriel e Miguel atuaram. Os chefes deste despotismo é que foram mantidos em xeque pelo poder do rei dos reis. Já a Grécia era totalmente diferente dos dois anteriores. Em vez de ganhar reconhecimento por causa da forma de religião ou governo, ganhou o controle do mundo pelo poder de seu intelecto. Com sua educação e filosofia, conquistou uma posição que nenhuma outra nação conseguira. Quando Babilônia foi derrubada e a Medo-Pérsia não mais existia, a Grécia continuou a viver nas mentes dos homens. Mas o quarto reino era diferente de todos os outros. Como apresentado a João, Roma, a besta de Apocalipse 13,
combinava as características somadas do leopardo, do urso e do leão, animais que representavam a Grécia, a Medo-Pérsia e a Babilônia. Estavam reunidos o falso sistema de religião da antiga Babilônia, a tirania governamental da Medo-Pérsia e a mistura do bem e do mal da cultura intelectual da Grécia. Quando a religião e o sistema educacional ou estatutos intelectuais e a história governamental de uma nação são dados, resta muito pouco a ser relatado. Assim, em uma só nação, Roma, estão incorporadas as forças de todas as nações anteriores. Não é de admirar que ela seja apresentada como uma nação terrível e ameaçadora, e que, não fora pelo tempo de sua supremacia ser encurtado, ninguém seria deixado para testemunhar da verdade. É a este poder que somos introduzidos no verso 14. Vamos continuar com o texto do capítulo 11 de Daniel, verso 15. Então virá o rei do norte, e construirá um monte, e tomará a maioria das cidades cercadas. E os braços do sul não resistirão, nem o seu povo escolhido, e nem haverá qualquer força para resistir. Estamos vendo, a partir daqui, o nascimento do pequeno chifre, a partir de forças romanas. Verso 16. Porém, aquele que vem contra ele fará conforme a sua própria vontade, e ninguém irá permanecer perante ele, e ele se firmará na terra gloriosa, a qual pela sua mão será consumida. Aqui, enquanto Antíoco Epifânio fazia planos para atacar Roma, foi Roma pagã que invadiu e conquistou a Terra Gloriosa, a Palestina, no ano 63 a.C. Verso 17. Ele também dirigirá a sua face para entrar com a força de todo o seu reino, e os honrados com ele. Assim ele o fará, e ele lhe dará a filha das mulheres, corrompendo-a. Porém ela não permanecerá ao lado dele, e nem será para ele. Aqui no verso 17, possivelmente se trata do ocorrido entre Júlio César, Marco Antônio e Cleópatra. Verso 18. Após isto, ele irá virar a sua face em direção às ilhas, e tomará muitas. Porém um príncipe, em seu próprio nome, fará cessar o opróbrio oferecido por ele, sem a sua própria censura. Ele a fará tornar-se sobre si. Então ele tornará a sua face em direção ao forte de sua própria terra. Porém, ele irá tropeçar e cair, e não será encontrado. Estes dois versos mostram a ascensão e queda de Júlio César, traído pelo Senado, o qual era controlado por ele mesmo. Verso 20. Então se levantará em seu lugar um levantador de impostos na glória do reino. Porém, dentro de poucos dias, ele será destruído, não em ira e nem em batalha. Aqui, este levantador de impostos, que usurpou o lugar de Júlio César, se trata de Otávio, filho adotivo de Júlio César, que pela sua ambição derrubou todas as barreiras da Constituição Romana e com o apoio de um Senado servil se proclamou como o Imperador César Augusto, o qual era o imperador quando nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que ordenou que se matassem todos os meninos de 2 anos para baixo por ocasião do nascimento de Jesus Cristo foi o rei Herodes, nomeado pelo próprio César Augusto, para governar sobre a região da Palestina. Verso 21. E em seu lugar se levantará uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do reino. Porém, ele virá pacificamente, e obterá o reino através de adulações. Essa pessoa vil, a qual ocupava a posição de imperador por ocasião da crucifixão de Jesus Cristo, foi Tibério. A maior parte da vida do Salvador transcorreu durante o reinado deste imperador. Verso 22. E com os braços de uma inundação, eles serão submersos de diante dele, e serão quebrados, sim, também o príncipe do pacto. E depois que o pacto for feito com ele trabalhará enganosamente, pois ele surgirá, e tornar-se-á forte com um povo pequeno. A partir daqui, com a vinda do Messias, tendo testemunhado o evangelho do reino por 3 anos e meio, após os quais foi crucificado, mas tendo ressuscitado ao 3º dia, dá-se o início dos últimos dias, com a pregação deste testemunho para todas as nações, e famílias, e povos, e línguas, através de seus seguidores. O conflito entre Satanás e o povo de Deus permanece, e seguem também os conflitos entre os reis do norte e do sul. Verso 24. Ele entrará pacificamente, mesmo sobre os lugares mais prósperos da província, e ele fará aquilo que os seus pais não fizeram, nem os pais de seus pais. Ele espalhará entre eles a presa e despojo e riquezas. Sim,
e ele formará os seus desígnios contra as fortificações, ainda que por um tempo. Um tempo em profecia é o período de um ano hebraico, que possui 360 dias, 30 dias para cada um dos 12 meses. Veremos o cumprimento desta profecia de um tempo a seguir, nas considerações do pastor Stephen Haskell. Verso 25. E ele incitará seu poder e sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul será incitado à batalha com um exército muito grande e poderoso. Porém, ele não resistirá, pois eles maquinarão intentos malignos contra ele. A partir daqui, já estaremos no período em que a Europa foi dividida em 10 partes, representadas pelos 10 chifres do quarto animal. Verso 26. Sim, aqueles que se alimentam da porção do seu alimento o destruirão, e o seu exército inundará, e muitos cairão mortos. Vejam, aqueles que se alimentam da porção do seu alimento, ou seja, aqueles que são coniventes com as suas práticas, as quais se referem aqui a um estilo de vida pagão, como o que vemos em nossos dias, onde os mandamentos de Deus são substituídos por tradições de homens, que como um exército perseguem os que com ousadia se atrevem a permanecerem firmes pelas verdades eternas da palavra de Deus, os quais têm pago por isso com as suas próprias vidas. Foi assim que 3 dos 10 chifres da profecia foram arrancados. Verso 27. E os corações de ambos os reis estarão voltados a fazer dano, e eles falarão mentiras a uma mesa. Porém, isso não prosperará, pois o fim ainda será no tempo determinado. Percebam aqui que o coração de ambos os reis estarão voltados para fazer o dano, e eles falarão mentiras a uma mesa. Ou seja, apesar de aparentemente serem considerados inimigos entre si, ambos se sentam a uma só mesa, e falando mentiras, maquinam o mal contra o povo de Deus, pois ambos são servos do pai da mentira. No entanto, isso não prosperará, pois o fim desses intentos acontecerá no tempo determinado, com a interrupção temporária deste império, a partir do cumprimento da profecia de 1260 anos, a qual estaria então tendo seu início. Verso 28. Então ele retornará à sua terra com grandes riquezas, e o seu coração será contra o santo pacto, e ele fará proezas e retornará para a sua própria terra. A partir daqui, as verdades eternas do Deus Criador seriam lançadas por terra. Verso 29. No tempo determinado, ele irá retornar, e virá em direção ao sul, porém não será como a primeira ou como a última, pois os navios de Quitim virão contra ele. Portanto, ele será afligido, e retornará, e indignar-se-á contra o santo pacto. Assim ele fará, ele de fato retornará, e se entenderão com aqueles que abandonaram o seu pacto. Apesar da interrupção temporária deste império, no tempo determinado ele de fato irá retornar, e se entenderá com aqueles que haviam abandonado as suas alianças com este império. Agora, vamos acompanhar as considerações de Stephen Haskell quanto às origens de Roma pagã. Pode ler para nós, pai? Sim. Foi no ano 201 a.C. que o infante Ptolomeu Epifânio fez-se herdeiro do trono do Egito, e os reis da Macedônia e Síria planejaram sua derrota e a divisão de seu império. Foi então que Roma ascendeu à proeminência ante os olhos do profeta. Mas Roma já existia há anos, e durante aqueles anos vinha acumulando forças que a capacitaram a entrar na arena, causando impacto, quando o tempo propício chegasse. A história tradicional de Roma remonta sua origem ao século VIII a.C., antes dos dias de Nabucodonosor e das glórias de Babilônia. Nos dias em que Isaías começou a profetizar é que Roma foi fundada. Dizia-se que era um antro, um bando de ladrões e bandidos, e um dos seus primeiros atos foi o rapto das mulheres de uma cidade vizinha, para servirem como esposas a esses primeiros colonos. Assim sendo, se os romanos são chamados filhos de ladrões, seu caráter não pode ser negado. Os romanos eram uma raça robusta e resistente, e desde cedo começaram a desenvolver um governo central forte. Nesse empreendimento, homens foram ajudados pelo príncipe deste mundo, o próprio diabo, pois o dragão, a antiga serpente, chamada de diabo e Satanás, deu ao quarto animal seu poder e seu trono e grande autoridade. A força de toda a história se perde, a menos que o estudante reconheça cada reino como ator no grande plano de redenção.
um dos participantes no grande conflito entre Cristo e Satanás. O arqui-inimigo, ao ver que seus planos falharam em relação à história de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, faz agora uma tentativa com esforços redobrados para frustrar os planos de Deus. Ele escolhe para este objetivo a cidade das 7 colinas. Seus planos foram traçados com profundo fundamento, e a estrutura que estabeleceu foi edificada sobre uma base firme, como um farol junto a uma costa rochosa. O grande planejador esperava fazer frente aos poderosos golpes das ondas da verdade. Foi seu último e supremo esforço, pois é este reino, em uma de suas manifestações, que permanece até o fim dos tempos. Em seus primórdios, Roma foi governada por reis, mas era impossível para um rei ocidental imitar os costumes das monarquias orientais. Governos gregos superaram o abismo entre o despotismo anterior e a liberdade das nações ocidentais mais modernas. Havia 2 classes de homens em Roma, e ambos exigiam representação no governo. No final de 250 anos, os reis foram destronados e substituídos pelo governo de cônsules. Isso permitiu que 2 cônsules da classe rica, os patrícios, controlassem as rédeas do governo. Por 2 séculos houve uma luta entre patrícios e plebeus, por direitos iguais. Os princípios do republicanismo lutavam para nascer. Aos poucos, os patrícios perderam o poder, até que, por fim, o governo passou para a mão do povo, isto é, os cidadãos de Roma. Foram conquistadas cidades, especialmente na península da Itália. O domínio romano na Itália foi um domínio de uma cidade sobre as cidades. Finalmente, os direitos de cidadania foram concedidos à maioria delas. O governo de Deus é um governo representativo e, conquanto ele se assente como o Rei dos Reis, governa de comum acordo, e seus súditos de todos os mundos têm representantes nos conselhos do céu. Satanás, como príncipe deste mundo, era naqueles dias um representante nesse conselho. Em Roma, ele tentou falsificar esta fase do governo divino. Foi como república que Roma começou sua carreira como nação conquistadora. Sua constituição era resultado de um crescimento gradual de 2 séculos. Após ter sua autoridade reconhecida por toda a Itália, de que Roma era o centro, ela começou a conquista de território pela força das armas. Cartago, uma cidade rival no sul do Mediterrâneo, foi o primeiro ponto de ataque, e por 100 anos Roma lutou pela supremacia. Foi uma amarga luta, e só poderia acabar com nada menos que a aniquilação de uma das partes em conflito. Ridpat expressa adequadamente a política do governo quando diz: eles, os romanos, pegaram o que podiam e, em seguida, levaram o restante. Durante os anos em que Roma pairava sobre Cartago, como uma águia pronta para descer sobre sua presa, também empreendeu guerras de agressão em outras direções. Tanto o Ocidente quanto o Oriente foram invadidos. A Espanha foi transformada em uma província subjugada. Todos os cidadãos foram tributados. As minas de prata e de ouro e as riquezas desse país foram confiscadas como propriedade do Estado, e nenhuma cidade era autorizada a fortificar-se sem o consentimento de Roma. Este era o chamado republicanismo, a igualdade de direitos dos homens, como entendida e praticada por Roma. Os habitantes da Córcega e da Sardenha eram vendidos nos mercados de escravos de Roma. E tão numerosos eram esses escravos que Tito Livio afirmou que sardenhos à venda tornou-se uma expressão proverbial para coisas bem baratas. Isso também era o republicanismo romano. Macedônia e Grécia estavam num estado de agitação, e Roma interferiu. Depois de conferências e guerras, a independência foi proclamada a todos os gregos. Esse era um dos regimes de política pelo qual a república operava. Mas a liberdade durou somente um breve espaço de tempo. Poucos anos depois, todos aqueles macedônios que eram capazes de governar a si mesmos foram levados a Roma, enquanto foram deixados homens inexperientes, que logo caíram nas mãos do Senado romano. 150.000 gregos foram vendidos como escravos, e os tesouros tomados cobriam todas as despesas contraídas durante a guerra. Tão alto foi o tributo exigido das províncias subordinadas
que os cidadãos romanos ficaram isentos de todos os impostos em futuras guerras. Esta foi a independência concedida às províncias submetidas pela República de Roma. A família de Antíoco ainda controlava o mundo oriental. Foi Antíoco IV que propôs unir-se com Filipe V da Macedônia contra o jovem rei do Egito, quando Roma interferiu. Mas a leve interferência nunca foi suficiente para Roma, embora ela por vezes pretendesse desempenhar este papel por um tempo. Antíoco o Grande, na única batalha de Magnésia, nas planícies da Lídia, em 190 a.C., perdeu todas as suas conquistas na Ásia Menor e foi obrigado a pagar 3.000 talentos e mais um subsídio anual de 1.000 talentos por 12 anos. Roma controlou o Egito porque a educação do herdeiro do trono estava nas mãos de um senador romano, e o exército romano estava pronto para defender o país contra todos os ataques do norte ou do leste. Desta maneira, o poder romano loteou o Mediterrâneo. A liberdade concedida às nações conquistadas era um mito. Roma era uma república apenas no nome. Seria tão impossível a Roma conceder a liberdade a seus súditos como era para o próprio Satanás manifestar os atributos de Deus. A qualquer nação, não importa quais as suas pretensões, nem o enunciado de sua constituição, nem a vontade de alguns dentre o seu povo, que se afaste dos princípios da liberdade de consciência, será impossível manter uma república, a não ser que seja só de fachada. Isto é verdade também na experiência individual, e a liberdade somente será conhecida quando Cristo for entronizado em cada coração. Há sempre alguns outros resultados provenientes das guerras de conquista. Por exemplo, esta política exige um grande exército. Nos primeiros dias de Roma, o exército era formado por homens que deixavam o arado e a oficina para a defesa de seu país. E quando a guerra acabava, voltavam para suas casas e seus negócios. Mas como a guerra se tornou uma empresa regular, generais achavam vantajoso manter seus soldados em prontidão. As tropas não eram tanto de servidores do Estado, mas eram subordinadas à pessoa de um bem-sucedido general, a quem consideravam como seu patrono. Assim, o caminho estava aberto ao despotismo militar, e Roma experimentou essa forma de governo mais de uma vez. O Senado, supostamente representante do povo, tornou-se uma corporação gananciosa e enriquecida pelos despojos de guerra. Os senadores favoritos recebiam províncias ricas para governar, e o suborno era quase universalmente praticado. O poder da bolsa estava somente nas mãos do Senado. A sua influência pode ser acrescentado o crescimento constante e estável das cidades, como também o declínio da população rural. Uma prática sempre perniciosa para o republicanismo e sempre incentivada por um falso sistema de educação e religião. A tradição fez dos romanos descendentes do deus da guerra, Marte, e eles faziam jus ao personagem. Disse o escritor inspirado: quebrará e esmiuçará. Cristo veio para Roma como o príncipe da paz, aquele que sarava as feridas e curava os quebrantados de coração. A religião de Roma estava em segundo plano para o seu governo, isto é, o Estado era uma instituição que centralizava tudo. Um homem em Roma era grande, não por causa de seu caráter ou ação que pudesse ter feito, mas pelo simples fato de ser um cidadão romano, pois o nome estava acima do caráter. Aqui se vê o contrário da verdade, pois para Deus é o caráter que importa. E embora a religião fosse subserviente ao Estado, a forma de religião em Roma desempenhou um papel importante em sua história, especialmente na segunda fase, ou seja, a papal. Sendo que o papado era uma continuação do paganismo, é necessário observar suas principais características. Não haviam suaves cantores como Davi de Belém, ou o estudo da natureza dos gregos. Haviam muitos deuses e muitos senhores, mas a rude natureza caracterizava toda a adoração. O homem era deificado e canonizado. O próprio nome Augusto, aplicado a uma longa linhagem de imperadores, significava divino. Nos tempos romanos, um corpo de sacerdotes realizavam os ritos sagrados, mas eles eram nomeados pelo Estado. O maior oficial religioso durante o tempo do paganismo era o Pontifex Maximus, o Papa do paganismo,
e ele era um oficial civil. A hierarquia religiosa, composta de sacerdotes, agoureiros, vestais e o Pontífex Maximus, abriu o caminho para a hierarquia papal de dias posteriores, do mesmo modo que a transição do republicanismo ao imperialismo abriram as portas para a supremacia papal. Na literatura e na educação, Roma recebeu uma grande influência da Grécia, de forma que a supremacia intelectual dessa nação remonta sua origem à Grécia. Embora o homem de saber muitas vezes fosse um escravo vendido nos mercados de seus captores. Foi a educação que prevalecia na Grécia, copiada por Roma, que adestrou uma classe de cidadãos para a guerra, para a tirania e para o papado. O direito romano, o qual é exaltado como base de todos os direitos civis de hoje, desenvolveu-se gradualmente como afirmado anteriormente, e o trigo da verdade esteve misturado com o joio do erro. Era o bem misturado com o mal, assim como a árvore que Adão compartilhou no jardim. Isto será visto na aplicação de leis nos últimos dias. O culto grego da mente e da razão, aplicado ao amor romano pelo direito, fez do advogado de Roma o antepassado dessa classe de pensadores, que hoje dominam o mundo pelo argumento, mais do que pela regra da justiça. Satanás tem apenas um plano: o desenvolvimento do pecado. Deus também tem somente um plano: o desdobramento da verdade e do amor. Toda a história é uma lição objetiva, mostrando como Deus frustra as 1000 maneiras pelas quais os planos do diabo estão se desdobrando. E a história nacional é apenas a experiência individual em larga escala. Os estudantes muitas vezes leem a história das nações esquecendo-se que têm diante de si uma imagem de suas próprias vidas. A história nacional, ao invés da experiência individual, é dada na profecia porque é como uma visão ampliada lançada na tela, revelando detalhes que seriam ignorados no estudo de um indivíduo apenas. Devemos lembrar que quando os princípios são referidos, como republicanismo, monarquia, papado, protestantismo, liberdade ou opressão, cada um tem uma aplicação ao trato do homem para com o homem, nas relações dos membros da igreja uns para com os outros e de uma nação para com outra nação. Com esses fatos em mente, as profecias de Daniel a respeito de Roma podem ser melhor compreendidas. Parece que Gabriel chamou a atenção para o quarto reino, não no início de sua existência, mas na altura em que todos os princípios anteriormente referidos estavam bem desenvolvidos, e no exato estágio de rápido crescimento, se as condições apropriadas surgissem. A república estava, na realidade, morta, embora o seu cadáver ainda se achasse insepulto, e os homens não tivessem dispostos a reconhecer que sua vida havia realmente se extinguido. Durante o período de transição compreendido entre a República e o Império de pleno direito, do verso 20, uma série de atores tiveram um papel proeminente. Foi um tempo de séria disputa entre os homens, para ver quem poderia servir melhor os objetivos de controlador dos assuntos, os quais estavam por detrás do trono dos monarcas terrenos. À medida que a República perdia o poder, uma corporação composta por César, Pompeu e Crasso tomou as rédeas do governo. Crasso controlava o dinheiro, Pompeu tinha o exército e César era o líder intelectual. O exército romano, com Pompeu como líder, varreu a Ásia Menor e a Síria, e todo o reino seleucida caiu aos seus pés. Antioquia e toda a estação fortificada do Império do Oriente sucumbiu enquanto ele avançava. Pompeu, chamado a decidir entre os dirigentes dos judeus, entrou em Jerusalém e, como em tempos passados, o Deus de Israel foi dado a conhecer à nação que estava dominando o mundo. Pompeu, no entanto, agiu de forma completamente diferente de Alexandre. Entrou na cidade pela força. Depois de um cerco de 3 meses, as paredes foram demolidas e os judeus obrigados a pagar tributo ao governo romano. Roma estava agora na Terra Gloriosa, a qual pela sua mão será consumida. Isso foi no ano 63 a.C. A sabedoria de Deus na escolha da Palestina como o lar dos judeus é reconhecida cada vez mais à medida que a história avança. Não houve nenhum erro no local e não houve redução do padrão estabelecido para esta nação. Nos dias da supremacia romana, como nos dias de Salomão,
Era a vontade divina que Israel fosse a luz do mundo. A eles foram confiados os oráculos sagrados da verdade, e cada nação era trazida até eles como a uma fonte de água viva. Tivesse o povo judeu sido fiel ao dever que lhes competia, a história do mundo inteiro teria sido conduzida de modo totalmente diferente. Roma chegou a Jerusalém. Veio porque foi enviada por Deus, mas o poço era uma cisterna rota e danificada, com vazamento, e a sede de alma da nação não podia ser saciada. Como resultado, Roma escravizou os judeus. O poder da vida que repele o inimigo estava ausente. Foi durante o governo do primeiro triunvirato que o Egito, o rei do sul, foi novamente invadido por Roma. O Senado romano, sob a responsabilidade de Cleópatra e seu irmão Ptolomeu Dionísio, os quais foram colocados por seu pai, solicitou a Pompeu que visitasse o Egito para resolver as dificuldades. Pompeu, no entanto, foi morto enquanto cruzava para a terra num pequeno barco. César entrou em Alexandria pouco depois e abraçou a causa de Cleópatra, que tinha sido obrigada a fugir da capital. César foi vitorioso sobre a facção dominante em Alexandria, e antes de sair da cidade, entronizou Cleópatra e celebrou seu triunfo em Roma, com Arsenói, um representante da família real dos Ptolomeus. A história afirma que César passou cerca de 9 meses no Egito, o que era incomum para este general, cujos movimentos rápidos de lugar para lugar era um dos segredos de seu sucesso. César, como general, estava em condição de cumprir para o quarto reino o que Nabucodonosor, Ciro e Alexandre tinham efetuado pelos 3 reinos anteriores. Mas não temos nenhum registro de que ele mesmo tenha reconhecido a Deus como um governante de nações. Ele ficou fascinado e chegou a corromper-se pela rainha do Egito. O verso 17, conquanto descrevendo um evento particular na história, também simboliza a corruptora influência do Egito sempre que o norte entrava em contato com o sul. O Egito foi uma maldição igualmente para homens e nações desde os dias de Abraão até César, e sua influência ainda permanece, um tipo de pecado mesclado com escravidão. Deixando o Egito, César passou ao longo da costa da Palestina e Ásia Menor, recebendo a sujeição de todos os povos com tal rapidez que enviou a famosa mensagem a Roma: Veni, vidi, vici. Vim, vi e venci. Ele voltou para Roma, onde alterou leis, reforçou o Senado, liquidou perturbações no exército e, posteriormente, trouxe a África Ocidental, que havia se rebelado à submissão. César foi um organizador, bem como um guerreiro, e revelou maior liberalidade e amplitude de ideias do que qualquer governante anterior. A cidadania romana foi concedida aos cidadãos de muitas cidades até então excluídas, e todos os homens de ciência, de qualquer nacionalidade, foram igualmente prestigiados. Planos ainda maiores para a melhoria do Império Romano foram encontrados entre os seus documentos após a sua morte. Ele havia chegado perto de alcançar o auge da fama terrena quando caiu, traspassado por vários golpes de adaga na presença do Senado, o qual era controlado por ele. Ele tropeçou e caiu, não deixando nenhum herdeiro ao trono. Outro grande homem havia saído do campo de ação. O céu estava observando, pois o nascimento do Filho do Homem estava próximo. Corria o ano 44 a.C., quando os planos de Júlio César foram cortados por sua morte prematura. O republicanismo tinha ido tão longe que o governo caiu nas mãos dos homens mais fortes, aqueles que tiveram apoio militar. Lépido, que fazia parte do segundo triunvirato, logo morreu. Antônio, um segundo membro, apaixonado por Cleópatra, aprisionado na rede da escuridão egípcia, lançou-se sobre a própria espada e morreu. Otávio, filho adotivo de Júlio César, permaneceu sozinho. Diz Gibbon, uma nobreza marital e teimosos plebeus, possuidores de armas, propriedades e reunidos em assembleias constitucionais, formavam o único equilíbrio capaz de preservar uma constituição livre contra as iniciativas de um príncipe aspirante. Roma não tinha nada disso.
Todas as barreiras da Constituição romana tinham sido derrubadas pela ambição de Otávio, chamado César Augusto. Além disso, as províncias tinham sido oprimidas por tanto tempo pelas tramas dos ministros da República que com alegria acolheram o poder de um só homem. Otávio restaurou o Senado à sua antiga dignidade, é verdade, mas os princípios de uma Constituição livre são irrevogavelmente perdidos quando o poder legislativo é nomeado pelo Executivo. Então Otávio foi proclamado imperador de Roma pelo voto unânime daquele mesmo Senado servil. Assim foi César Augusto, o multiplicador de impostos, conduzido à cabeça do Quarto Reino. Depois de séculos de conflitos e tumultos, guerras, derramamento de sangue e opressão, o mundo se prostrava passivo aos pés do imperador romano. Um governo poderoso cercava e dominava o Mediterrâneo, desde o Atlântico até o Índico. Parecia que este governo terreno havia alcançado sua maior ambição. Satanás exultou e descansou na esperança de que, finalmente, a vitória era dele. Mas o momento de seu descanso tranquilo foi a calma que precedeu suas maiores lutas. Tão pacíficas estavam as nações que o erguer de uma mão em rebelião, em qualquer de suas partes mais distantes, iria causar uma vibração no centro, e a resposta seria o retorno das legiões. Foi então que, na cidade de Belém Efrata, onde Maria e José, os camponeses da cidade, numa colina de Nazaré, haviam ido para serem cadastrados em obediência à ordem desse mesmo César Augusto, que nasce o Salvador, Cristo, o Senhor. As próprias condições que fizeram com que Satanás exultasse foram as mais favoráveis para Cristo, quando veio para viver entre os homens. Aqueles a quem Satanás se opunha desde a rebelião no céu, ele, o príncipe dos mundos por todo o universo, foi feito à semelhança de homem, e veio ao mundo como um bebê, indefeso. Os simples pastores na encosta, perto de Belém, vigiando suas ovelhas, onde Davi havia muitas vezes cuidado de seus rebanhos, ouviram o coro angelical ao anunciarem o nascimento do Redentor do mundo. Homens sábios dos limites orientais do vasto império de César Augusto, depois de lerem as profecias, estavam à procura de sua estrela. E eles também viram um grupo resplandecente de anjos e entenderam que Deus habitava com os homens. Mas o resto do império dormia, na inconsciência de sua proximidade. Belém, o lugar de seu nascimento, era querida à memória de todo judeu verdadeiro, pois foi ali que Deus se encontrara com Jacó, o pai da nação israelita, quando este saiu de casa, fugitivo e sozinho. Foi chamado de Betel, a casa de Deus, pois ali Jacó disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Jacó retornou para o mesmo local e pagou o dízimo de seu ganho enquanto estava com Labão. Débora, a ama de Raquel, foi enterrada ali. Foi em Belém que Abraão armou sua tenda quando entrou pela primeira vez na terra prometida. Davi, o escolhido de Deus, foi ungido lá. O poço de Belém era notório, um símbolo bem apropriado daquele que nasceu em Belém e oferece para todos a água da vida. A história de Belém é um tema inesgotável. Nela está oculta a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas, apesar das memórias sagradas que se encontram sobre o lugar, quando Cristo nasceu, poucos homens sabiam disso. Tudo quanto o registro sagrado oferece a respeito de César Augusto, o homem que mantinha o domínio mundial, é que ele era um criador de impostos quando o reino estava no auge de sua glória, e que após o reinado de alguns dias ou anos, deveria encerrar sua carreira em paz. Havia inconscientemente sido uma peça fundamental para preparar o caminho para o príncipe da paz. Mas tendo feito isso, saiu de cena. Como nos dias antigos, Ciro foi chamado para o trono do Império Mundial, para que libertasse os cativos do Senhor. E de igual modo, César Augusto foi estabelecido como o agente que cumpriria o objetivo de trazer a mãe de Jesus a Belém. Ela é da linhagem de Davi, e o filho de Davi deveria nascer na cidade de Davi. A maior parte da vida do Salvador transcorreu durante o reinado de Tibério.
o sucessor de César Augusto, a quem Gabriel descreve para Daniel como um homem vil. A história respalda a descrição. Ele não era um herdeiro direto do trono e nunca foi honrado por seus súditos. A tirania do absolutismo começava novamente a se manifestar, e os princípios das monarquias orientais foram repetidos. As assembleias populares cessaram inteiramente, e o imperador usurpou para si o direito de condenar à morte sem julgamento. Os governadores de Judá refletiam o caráter do governo geral. Os judeus eram amargamente oprimidos, e como sabiam que o tempo para o aparecimento do Salvador estava próximo, depositaram todas as suas esperanças sobre um rei temporal, que deveria quebrar o jugo de Roma e estabelecer para eles um reino separado. Alguns, talvez poucos, captavam a natureza espiritual da promessa de um Messias, pois cegar os olhos dos homens para toda a verdade espiritual era o plano premeditado de Satanás. Em Babilônia, ele havia procurado fazer com que os homens se embriagassem com a idolatria. Atuando através da Medopérsia, buscou matar os que eram fiéis a Deus. E através dos ensinamentos da Grécia, tinha fascinado os homens com os poderes de sua própria mente, para que pelas suas obras de justiça fossem levados a se esquecer de qualquer poder maior do que o que eles mesmos possuíam. Mas em meio a tudo isso, uns poucos se haviam apegado à promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. O mundo ignorava o Cristo, mas João Batista chamou muitos ao arrependimento. O ministério de Cristo foi durante o reinado de Tibério, e enquanto aquele vil indivíduo trabalhava, planejava, desconfiava e matava, o homem de Deus percorria todas as cidades da Palestina, curando os quebrantados de coração e distribuindo luz a todos os que aceitassem. Anjos o assistiam, Gabriel o servia, e em tempos de perigo especial, blindavam-no do inimigo que o acompanhava incessantemente. Finalmente, pregaram-no na cruz. Os judeus foram responsáveis por isso, mas o direito romano o sustentou no ato. E se isso não tivesse sido feito por seu próprio povo, os romanos o teriam feito, pois tinham chegado a uma condição em que a vida do homem era de pouco valor, e o reino espiritual, o qual Cristo veio estabelecer, nunca poderia ter sido entendido pelo monarca reinante. Os oficiais de Roma pregaram o Filho de Deus na cruz. O príncipe da aliança eterna foi esmagado por aqueles que procuravam se confederar. Puseram-no na sepultura. Eles deram as mãos a Satanás, como nenhuma outra nação havia feito antes. Mas Cristo rompeu aquelas ataduras e saiu triunfante. Representantes dos 4 cantos do mundo estavam perto dele em suas últimas horas. Os gregos o encontraram no templo, no último grande dia da festa. O ladrão pendurado ao lado dele no Calvário. Simão, de Cirene, o ajudou a carregar a cruz, e o centurião romano, convencido, declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A escuridão que envolveu o corpo agonizante de Cristo tipificava a condição do mundo romano. A luz que brilhou sobre a tumba, quando os anjos ordenaram que o Filho do Homem saísse, tipificou a força com que a verdade deveria penetrar o império, à medida que seus seguidores saíssem para pregar a salvação. Obrigado. Bem, é isso. No próximo vídeo, daremos continuidade com um conteúdo especial sobre o mistério da iniquidade. Oremos. Senhor Deus que está nos céus, louvado seja o teu santo e bendito nome. Muito gratos, Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado por estarmos aqui. Nos concede sabedoria e discernimento sobre esses assuntos. E perdoa, Pai, todos os nossos pecados. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.